meus amados irmãos, que bom revê-los nesse domingo, na nossa EBD. Eu espero que você esteja bem, esteja acompanhando as nossas aulas. Eu quero trazer hoje, mais uma vez para você, aulas sobre a interpretação da Bíblia. Nós vamos fazer um exercício hoje, observando alguns versículos que a gente bastante conhece, mas com um diferencial, observando as interpretações de forma pessoal e popular que alguns irmãos têm dado a esses versículos. Eu disponibilizei o material em PDF nos grupos e no canal. Você baixa o material, se quiser acompanhar, consiga uma caneta, esteja com a sua Bíblia, e eu aconselho, durante os momentos que precisar você preencher a folha com algumas partes que estão faltando, você dá uma pausa aqui no vídeo e preenche e confere, porque é muito importante a sua participação. Alguma dúvida, eu já disse, você manda um e-mail para mim, coloca aqui abaixo do canal as informações e também vai lá no nosso site da Igreja Esperança. Portanto, vamos ao nosso estudo de hoje. Interpretação popular de alguns versículos da Bíblia, de alguns textos da Bíblia. O primeiro versículo que nós vamos observar aqui, nós teremos três partes. Nós vamos ler o versículo, nós vamos observar como é feita a interpretação pelos irmãos, aqueles que tentam interpretar a sua própria maneira, e teremos as considerações sobre o versículo e depois a forma correta de interpretar estes versículos. Então, começando aqui pelo Salmo 105:15, né? Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. A interpretação popular não se deve falar mal dos líderes da igreja, mesmo que eles estejam agindo de modo errado, pois eles são os ungidos de Deus. Eu vou ler novamente agora de forma pausadamente para a gente acompanhar. Não se deve falar mal dos líderes da igreja, mesmo que eles estejam agindo de modo errado, pois eles são os ungidos de Deus. Bom, uma questão eu poderia até não citar, mas infelizmente eu vou ter que citar. Eu já fui católico, né? Antes de me converter a Cristo, de aceitar o Evangelho, e o que a gente observava era que tinha até uma brincadeira, em que alguns sacerdotes da Igreja Católica, por exemplo, que bebia cerveja e tinha alguns outros comportamentos, então brincava-se entre os grupos dizendo assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então surgia uma situação em que o sacerdote era santo, tudo que ele fizesse era intocável. Então, mesmo que ele cometesse algum pecado, ele não poderia ser julgado porque ele era o sacerdote. Em algumas igrejas também tem tido esse pensamento. Nós não podemos falar mal, nós não podemos exortar algumas coisas, porque o nosso líder é santo. Agora, abrindo um parênteses, eu não estou dizendo com isso, dando uma brecha, que nós temos esse direito de julgar e falar dos nossos pastores. Não é esse o objetivo. Realmente, nós não temos a capacidade e a autoridade nem de julgar os pastores e nem de julgar os nossos irmãos, porque quem sonda o nosso coração é Deus. Então, nós não temos esse direito nem essa capacidade. Só Deus. Nós não devemos falar mal dos nossos pastores, nós não devemos falar mal dos nossos diáconos, nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. Até porque esse não é o mandamento que Deus tem nos ensinado. Deus não ensina fofoca, não ensina contenda, e Ele tem muito amor por nós e pelos nossos irmãos. Mesmo que um irmão, um líder da igreja tenha cometido um pecado visível, porque nós sabemos que nós temos os pecados invisíveis. Mesmo tendo um pecado visível, nós devemos seguir os passos de Mateus e não sair produzindo fofocas. Então vamos observar esse versículo. Não se deve falar mal dos líderes da igreja, mesmo que eles estejam agindo de modo errado, pois eles são santos. Aqui corre esse perigo do que já comentamos, mas abre uma outra proposta, em que se
um presbítero, um pastor, um irmão estiver fazendo alguma coisa, mas ele é um líder, nunca poderemos fazer os passos de Mateus e exortar, porque ele é o líder. E não é assim que está nos ensinando o versículo. Essa é a forma popular e mais comum de olhar para o versículo. A interpretação correta desse versículo é: não devemos falar mal de ninguém. Seja um líder da igreja, um membro comum, pois todos os crentes são ungidos por Deus e a Bíblia nos proíbe de ficar falando mal dos irmãos. No entanto, se alguém está em pecado, devemos repreendê-lo publicamente, se for o caso, ou então chamá-lo em segredo e conversar seguindo os passos de Mateus. Essa é a informação correta do versículo. Esta interpretação nos leva a um ciclo vicioso do pecado. Tem muito cuidado. Por se sentirem ameaçados por Deus, os crentes acabam não denunciando os pecados de alguns líderes. Então, eu fico entre a cruz e a espada, porque é um líder, Deus é o nosso líder maior, mas eu tenho medo de ser castigado, porque eu estou indo contra uma pessoa que foi colocada sob a autoridade de Deus e está acima de mim. Ninguém está acima de ninguém e principalmente ninguém está acima de Deus. Todos nós somos uma família, todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós. Agora, a cada um Deus deu um dom e deu uma missão. E cumpre a cada um de nós fazer essa missão de forma perfeita. Tá? Item B. Os líderes, quando são corruptos, aproveitam-se desta imunidade eclesiástica e continuam pecando. É fato que, assim como alguns cristãos pecam pela cegueira espiritual em acobertar algumas coisas, alguns líderes, usando o seu cargo, pode achar que, como ele é o líder, ele pode fazer algumas coisas que os irmãos não poderiam. Então, observe como eu posso interpretar de forma errada um versículo e ir completamente contra a Bíblia. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Vamos observar esse versículo aqui, que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Alguma interpretação errada aqui também poderia ser no sentido que nós temos um Deus egoísta, que Deus, deixa eu colocar o point aqui para ser melhor. Aqui nós precisamos ter cuidado, porque senão é um Deus egoísta. Eu amo os que me amam, então eu só vou amar aqueles que me amam. E não é isso que o versículo quer dizer, isso não é o ensinamento de Provérbios. E também os que de madrugada me buscam, me acharão, né? E quer dizer então que se durante o dia eu buscar a Deus, eu não vou encontrá-lo, porque eu só vou encontrar a Deus de madrugada. Talvez alguns pensem que é porque é mais calmo, mais tranquilo, não está naquela loucura do trabalho. Não há nenhuma informação coerente nesta situação. A interpretação popular tem sido o seguinte: os que oram de madrugada acharão a Deus. Assim, os que oram pela manhã, os que oram à tarde, nós tivemos agora 24 horas de oração, então só vai ser abençoado, ou Deus só vai ouvir as orações daqueles irmãos que estiveram escolhendo aquele horário da madrugada, porque os outros não serão abençoados, as suas orações não serão ouvidas. Não é verdade. O capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria, e a interpretação correta está com base no seguinte: logo, os que buscam a sabedoria de madrugada, isto é, os que estudam até tarde ou acordam cedo para estudar, a acharão. Logo, os que buscam a sabedoria de madrugada, isto é, os que estudam até tarde. Tem um ditado interessante, que é no jargão secular, dizendo assim: Deus ajuda a quem cedo madruga. A ideia é que a gente fala assim,
que Deus vai ajudar só as pessoas que acordam cedo. E uma pessoa que trabalha à tarde e noite, que tem que dormir pela manhã para chegar no trabalho, não vai ser abençoado? É o mesmo caso, a interpretação ela não pode ser literal e fixa. Nós devemos entender o que Deus quer falar para nós. Isso já foi tratado em um outro estudo. Então nós observamos que a ideia aqui é dizer que os que oram de madrugada acharão a Deus, significa dizer aquele que ora constantemente, inclusive o dia, e que vai se estender de madrugada. Alguns de nós quer meia hora de oração ou quer 15 minutos de culto, porque é cansativo, né? A gente acha tudo que vai exigir de nós alguma coisa referente a Deus é cansativo. Então isso é complicado. Mas a perseverança na oração, o que está falando aqui em Provérbios é aquele que busca a sabedoria constantemente, aquele que começa lendo e vai até tarde, né? Ou acorda cedo para fazer isso, né? Fazer o devocional. Tem pessoas que só conseguem fazer o devocional à noite, acha mais tranquilo. Há irmãos que só conseguem fazer o devocional de madrugada, de manhã, que é mais calmo, e ele vai se preparando para o dia com a oração, que também seria o correto, mas é porque é uma questão de afinidade e um momento em que você tem que entrar em sintonia com Deus. Então, naquele momento, seja manhã, tarde ou noite, que você vai encontrar uma sintonia com Deus, aí sim, esse é o momento da oração. É o momento. Mas lembre-se, não existe um horário específico. Aqui fala que a busca da sabedoria é constante. Por isso que na palavra de Deus, o que está escrito? Vigiai e orai. Nós devemos fazer isso o tempo todo. Oséias, capítulo 6, 6. Misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia quero e não sacrifício, nós podemos entender o seguinte, que as pessoas vão se prender a essa palavra aqui, sacrifício. E então, como é que eles interpretam de forma errada? Na interpretação popular, a palavra sacrifício tem sido interpretada como esforço. Lamentavelmente, muitos crentes têm usado esse versículo para se safar de algum trabalho na igreja que eles sentem que vai requerer deles um grande esforço pessoal. Olha, Deus não quer sacrifício, dizem eles. Aí a coisa funciona assim. É fato que, com a morte de Cristo na cruz, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, existe uma ordenança. Basta crer. Basta crer. Agora, crer no sacrifício que ele fez não significa dizer que nós vamos ficar deitados numa rede e daqui para frente Deus vai cuidar de tudo na nossa vida. Mas Deus nos deu o talento, Deus nos deu a capacidade, nos deu a missão de evangelizar, nos deu a missão de trabalhar na obra. Então, como é que eu vou ficar deitado? Porque eu vou obedecer aqui, ó. Deus não quer sacrifício. Não é isso que o versículo está dizendo. Nós precisamos compreender que o sacrifício é uma dedicação pessoal, é um comprometimento total da pessoa com Cristo. Isto é o sacrifício. Agora, realmente, Deus não quer sacrifício de nós de forma errada. Vamos imaginar o seguinte. Eu tive um problema na perna e eu vou fazer um sacrifício para que Deus me ajude. Então, eu vou pagar uma promessa, eu vou carregar uma pedra nos ombros durante 70 quilômetros de joelho. Porque dessa forma Deus vai perceber, vai ter pena de mim, vai ter piedade e vai resolver o meu problema. Esse tipo de sacrifício Deus não quer. Primeiro, ele é fingido. Ele é sem sabedoria. É uma cegueira espiritual e sim, Deus já pagou, já fez o sacrifício na cruz. Então, Deus não quer esse tipo de sacrifício. Agora, Deus não quer pessoas preguiçosas. Deus não quer pessoas que não estão se importando com a palavra. Deus não quer pessoas que ficam observando os irmãos produzindo na obra e o outro sentado. Ah, mas eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu leio a minha Bíblia, eu estou todos os cultos ali. Isso não é suficiente.
Deus quer o seu coração na obra, Deus quer a sua participação. Então, Deus quer sacrifício, sim. Nós precisamos sacrificar o nosso tempo e a nossa vida a Deus. E a palavra sacrifício aqui não é esforço. Vamos trocar a palavra sacrifício por adoração. Então, nesse momento, entender que sacrifício é adoração, Deus quer o nosso sacrifício, a nossa adoração. Algumas considerações. Os sacrifícios citados nesse texto referiam-se à oferenda de animais no templo, conforme prescrito na lei de Moisés, e não tem nada a ver com a ideia de esforço. B. Nesta declaração de Deus não estava acabando com os sacrifícios. Isso só viria a acontecer quando a morte de Cristo, o sacrifício perfeito e definitivo que ele aceitou por nós. C. Neste versículo, Deus estava dizendo para o povo que não adiantava ficar oferecendo um monte de sacrifícios no templo e ao mesmo tempo estar vivendo em pecado. Sim. Então veja bem, eu vou levar meu sacrifício até a igreja. Eu estou sendo um publicano, eu estou levando para mostrar que estou sacrificando. Mas o meu coração, as minhas atitudes não condizem com esse comportamento. Então Deus não quer esse tipo de sacrifício. Se nós estamos vivendo em pecado, nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós somos necessitados, assim como foram os órfãos e as viúvas. Letra D. O esforço pessoal é amplamente ensinado nas Escrituras. Se o cristão não se esforçar ao máximo, pouco ou nada conseguirá em sua carreira. Você pode abrir sua Bíblia depois aí em Marcos 12, 30, Lucas 14, 23, Lucas 16, 16, Romanos 2, 6, Romanos 4, 4, 1 Coríntios 3, 10, 15, e observe os outros versículos que estão descritos aí na página. E você vai observar que sim, Deus quer pessoas que se sacrifiquem na adoração, no louvor e no trabalho da obra. Interpretação correta deste versículo. Deus não estava acabando com os sacrifícios no templo, mas sim, lembrando ao povo que todo aquele ritualismo era completamente vazio e sem significado, se não viesse acompanhado de uma vida piedosa e de atos de misericórdia para com os desfavorecidos. Quanto ao esforço pessoal, a Bíblia é clara. O crente tem que se esforçar, e muito, até o ponto de fazer não um, mas diversos sacrifícios pessoais para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, é esse tipo de sacrifício que o versículo está tematizando para nós. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na interpretação popular, o inferno vai atacar a igreja, mas as portas são tão fortes que ele não vai conseguir penetrar. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas em toda a história da Bíblia e na história humana, mostra que antigamente as civilizações eram cidades fechadas por grandes muralhas. E os inimigos não conseguiam penetrar essas muralhas, que era a proteção daquele povo. Então, quando um inimigo conseguia penetrar aquela muralha, ele conseguia vencer aquela cidade, aquele país. Então, sempre haviam muralhas defendendo aquelas cidades. Então, a ideia aqui popular é que a igreja é como se fosse uma cidade que tem uma porta muito grande, uma muralha muito forte, e que o inferno não vai prevalecer contra ela. Veja bem, prevalecer contra uma porta, mas que tipo de porta? Então, nós podemos fazer aqui o sentido figurado. As portas não está falando somente da porta física, mas uma porta espiritual. Foi uma expressão usada para invadir, entrar, persuadir. A interpretação correta deste versículo significa que Jesus não estava dizendo que a igreja seria atacada pelo inferno. Ao contrário, ele estava dizendo que a igreja atacaria o inferno e derrubaria as suas portas. As portas da igreja são tão fortes que iriam penetrar até lá e derrubar as portas do inferno. Traduzindo, para não dizer assim, outra informação errada. Eita, então quer dizer que a igreja vai entrar dentro do inferno. Não é bem assim. Entenda.
Se nós evangelizarmos, se vários irmãos reconhecer que Cristo é o Senhor da sua vida, se converterem e aceitarem o Evangelho, nós estamos derrubando as portas do inferno. Então, essa é a interpretação correta. Mateus 18, 20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A interpretação popular, que há duas para este versículo. A. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali há uma igreja. Então, nós somos a igreja de Cristo. Então, o que o versículo está querendo dizer, uma parte primeiro, né, na situação popular aqui, é que a igreja seria 1, 2 ou 3 pessoas reunidas. No ponto de vista B, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele promete estar presente. Agora aqui, eu não concordo com essa interpretação, porque a língua ela é interessante. Ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, sim, 3 pessoas num local reunidos, ali é uma igreja. Eu até concordo com isso aqui, que na interpretação popular tem uma lógica, tem um sentido. Agora, nesse B, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele promete. O problema dessa interpretação está aqui, ó. Ele promete estar presente. Ele não está dizendo que vai estar presente ou que está. Ele promete. Então, a promessa gera uma dúvida. Não se concretiza sempre. Então, veja que há um erro. Nas considerações, 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus não constituem necessariamente uma igreja. Porque uma já é a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito. Então, uma pessoa já é o templo do Espírito. Reunido com mais 2, 3, nós formamos o corpo da igreja de Cristo. Letra B. Jesus se faz presente com qualquer número de pessoas, nem que seja apenas uma. Lá em Mateus 6, 6. Vamos abrir a nossa Bíblia para Mateus 6, 6 e observar o que é que diz lá. Abriram a Bíblia? Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, necessariamente, não precisa ter 2 ou 3 pessoas. Não é um clube. A igreja não é um clube que tem que estar rodeado de pessoas. Lógico, a igreja é formada por pessoas, é formada pela família de Cristo. Mas não significa dizer que Deus só vai estar presente se tiver 2 ou mais. Então, esse é um erro que geralmente se comete. Uma pessoa que está em comunhão com Deus já é suficiente para Deus estar com ele. Depende do coração. Interpretação correta. Em Mateus 18, 15 a 20, Jesus tão somente está nos ensinamentos como devemos executar a disciplina eclesiástica. As 2 ou 3 pessoas de que fala o texto são as testemunhas que ele exige ou elege para a validação de um caso disciplinar. Então, citado no versículo 16, né? Em Mateus 15, 20. Então, de 15 a 20, vamos abrir a palavra do Senhor para entender o que esse versículo está dizendo. Mateus 18, verso 16. Abriu a sua Bíblia? Vamos lá? Mas se não te ouvir, no caso aqui, os passos de Mateus. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, observe que aqui há uma situação em que há uma necessidade de 2 ou 3 pessoas estarem reunidas, mas depende do momento e não o que foi interpretado em que, se tiver somente 2 ou 3 pessoas, é que Cristo está ali com ele. Não é verdade. Atos 16, 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Na interpretação popular, é tida como uma promessa aos que creem em Jesus.
tu e tua casa serão salvos. Vamos ver as considerações. Observe que há uma vírgula antes de tu e tua casa. Tu e tua casa serão salvos. Voltando aqui no anterior. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, vírgula, tu e tua casa. Quando isso acontece, eu quero lembrar para vocês o seguinte: existe uma inversão na língua portuguesa em que eu posso colocar o sujeito, verbo, complemento, formando a frase na ordem direta. Isso aqui é chamado de forma inversa da sintaxe. Nós podemos começar a frase pelo fim e terminar pelo início. Então, às vezes, quando tem esta vírgula, significa dizer que esse é o sujeito e o restante aqui é o predicado. Então, o sujeito e o restante é a informação que se fala sobre ele. Então, observando essa vírgula, o jeito mais fácil de ler seria trocar, colocar o sujeito na frente e o que se refere a ele depois. Então, vamos ver como é que a frase fica. Responderam eles: tu e a tua casa crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, observando aqui que eles observam no final, dá a entender que o início da frase é o ponto-chave e não tu e tua casa. Agora, uma outra coisa importante, nós precisamos ter uma situação aqui de cuidado. Tu e tua casa pode ser restritivo. Então, os seus familiares não entram, os seus parentes não entram, só tu, né? Logo, não se trata de uma promessa, mas sim de uma orientação. Então, está orientando o quê? Se você e seus familiares, a tua casa aí, é o mais importante. Então, vamos voltar aqui e ver. Tu e tua casa. Isso aqui não está se referindo a um caso restritivo daquela família, mas sim da família como um todo. Porque se você se converte, você é luz, você vai levar essa luz para toda a sua família. Então, tu e tua casa, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, aqui não é uma promessa. Esse texto não é uma promessa, e sim uma orientação, né? Porque, vamos imaginar uma outra orientação. Se creres e fores batizado, será salvo. Então, quer dizer que um irmãozinho só vai ser salvo se ele acreditar e se for batizado. E se faltar um desses dois? Se ele crer e não for batizado, ele não está salvo? Ele aceitou a Jesus, mas não foi batizado ainda. Então, ele não está salvo. Agora, o batismo é uma representação pública de aceitação a Cristo. Mas não é o ponto final. Ele é o complemento. Então, se creres e fores batizado, tá? Então, mesmo caso aqui, tu e tua casa, não significa que é tu, mas tu e tua família. Então, essa seria a informação correta. Logo, se trata de uma orientação para todos. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui tem muitas coisas que envolve aqui, mas o que tem chamado a atenção de alguns irmãos é que eles têm voltado só para relacionamentos. E na realidade esse versículo ele vai tratar de relacionamentos. Agora, vamos dar uma observada. Um crente não deve se casar com uma pessoa não crente, porque a Bíblia ensina que a luz e as trevas não combinam. Mas será que esse versículo é só para uma pessoa que vai casar? E aquelas pessoas que têm relacionamentos com pessoas não crentes, negócios ou qualquer outro tipo de situação. Será que não é para eles este versículo? Voltando, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, aqui não está falando de casamento, de matrimônio, de bodas. Está falando que você não deve se prender. Vamos novamente aqui fazer a inversão do versículo que dá certo. Ó. Não vos prendais com os infiéis a um jugo desigual. Talvez se colocasse uma vírgula aqui e outra aqui, ficaria mais tranquilo para entender. Então, colocando uma vírgula aqui, porque aí jogaria isso para o final da frase, ficaria assim: não vos prendais aos infiéis, né, num jugo desigual. Então, fica mais claro.
porque aqui não deixou essa clareza muito grande. Então, não fala de casamento. Em 2 Coríntios 6, 14, 18, fala sobre a sociedade como um todo, né? Observando a justiça com a injustiça, a luz e as trevas. Então, nós temos aqui uma situação em que envolve todas as pessoas, ok? E essa dualidade, luz e trevas. A interpretação correta é: a Bíblia proíbe todo e qualquer tipo de sociedade entre fiéis e infiéis. Casamento, empresa, negócios, sociedades ou qualquer outra coisa que seja entre um cristão e um não cristão. Então, até o nosso próximo estudo, né? E que Deus nos abençoe. Bom domingo.